Bem-vindo a mais uma fase, a fase de mudança. Bem-vindo a mais um momento de você mudar de nível, fazer uma transição de carreira, quem sabe? Ou progredir na carreira que você está, mudar de nível intelectual, mudar de nível espiritual, mudar de nível no seu corpo, nas conquistas que você tem. Mas como você vai mudar de nível? É essa a pergunta que eu faço para você e eu desejo que você faça essa pergunta para você mesmo. Eu estou aqui para compartilhar com você como uma das maneiras que você tem para mudar de nível. E uma mudança de nível, uma transição, precisa de um planejamento. Precisa de decisões, tomada de decisões difíceis. Precisa de um posicionamento, de uma atitude e de um alvo. Ele é um dos pontos mais importantes que muitas pessoas param. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Daniel Avelino e eu estou aqui para compartilhar esse momento de transição, porque eu já passei por esses momentos de transição. Eu já tive atitudes de transição de carreira, de mudar totalmente, de uma área para outra, sem ter ligação entre uma e a outra. E tive também momentos de transição entre uma área e uma outra com o mesmo objetivo, o mesmo alvo, a mesma base, mas só que um nível diferente. Então, em todas essas áreas, todas essas decisões, até mesmo na decisão de desenvolvimento pessoal, que também é o que eu estou participando, a gente precisa de decisão. E essa transição precisa ser analisada, avaliada e ter um caminho para onde seguir. O que eu vou compartilhar com você vai ajudar em todas as áreas da sua vida. Bom, para a transição a gente precisa de um alvo, a gente precisa de não uma meta, mas um alvo, assim, uma causa, um porquê de fazer aquilo. O porquê é muito mais importante do onde ou como. O porquê é mais importante. Por exemplo, eu já fiz uma transição de carreira, saindo de uma área administrativa e indo para o empreendedorismo na parte de confecção, venda de vestuário. E quando eu abri essa empresa, comecei a minha empresa de venda de vestuário, eu fui migrar meio que instantaneamente, já saindo de uma, entrando na outra área. E aí entra um problema de fazer isso. Talvez é isso que você queima no seu coração, de sair de uma área e ir para outra totalmente diferente, porque esse é o seu desejo, esse é o seu hobby, esse é a sua vontade, isso que queima no seu coração. Eu apoio você ir para essa área sim, e sair de onde não faz sentido para você. Mas o mais interessante é você fazer o contrário do que eu fiz nesse primeiro momento. É fazer uma transição de largando um e adquirindo o outro. Quando e por que fazer isso? Porque você vai adquirindo experiência de onde você está. Você tem que conhecer aonde você está e a forma de trabalhar naquele lugar para você pegar as coisas importantes e colocar no empreendimento que você vai iniciar. Bom, isso é uma forma de fazer uma mudança na sua carreira ou na sua vida pessoal. Como? Avaliando para onde você está indo e pegando as informações de onde você está para usar na outra área. Isso é uma forma. Outra forma de transição, seja qualquer área da sua vida, e objetivando aqui a carreira, você pode transicionar saindo da área que você está, do emprego que você está, do relacionamento, do círculo de amizade que você está, e entrando em outro. Aí isso pode ser mais instantâneo. E entrando em outro que tenha tudo aquilo que você precisa. Por exemplo, se eu, como vou dar o exemplo da confecção, se eu estava numa parte administrativa de uma empresa, com venda de materiais para moto, carro, essas coisas, e eu vou entrar na confecção, não tem muito a ver a venda, o objetivo, o produto. Então eu saio dessa área e vou trabalhar para outra pessoa na parte de confecção. Então eu posso entrar numa uma empresa que produz vestuário, posso entrar numa loja que venda vestuário. Então eu posso trabalhar para alguém para adquirir o conhecimento, entender a logística, entender o funcionamento daquele processo, da venda, todas as partes, todas as etapas e o processo. E aí sim, quando eu tiver uma bagagem boa sobre aquele assunto e confirmar dentro de mim que aquilo ali é o que eu quero fazer, bom, aí eu começo a transicionar para o meu negócio, para eu empreender, para eu ter a minha empresa naquela mesma área, porque eu já aprendi muita coisa, mas mesmo assim, aprendendo muito, ainda não é o momento de sair instantaneamente, sair de um e começar no outro, porque no processo de empreender sozinho, você vai começar a abrir os seus olhos de outra forma, você vai ver de outra forma. Então aí começa o processo de transicionar de ser um empregado para ser um empreendedor. E aí você começa aos poucos.
Vai comprando os materiais que você precisa, vai comprando as coisas que você necessita para que o seu negócio caminhe, enquanto você está trabalhando para outra pessoa que está, de certa forma, você está oferecendo serviço para ela está te pagando pelo seu serviço, pelo seu treino, pelo seu aprendizado, você vai entregar o seu melhor para eles, como uma forma de retribuição. E aí você vai ganhar o seu salário, você vai receber o seu salário pelo esforço que você tem. E aí você vai colocando esse esforço, esse conhecimento no seu negócio após o horário do seu trabalho. Não vá abandonar e deixar de lado aquilo que você já fazia antes, mas vai para um novo nível, agregando os valores que você recebeu e colocando eles em prática. Então aí eu dou exemplo de uma empresa que eu estava. Eu aprendi muita coisa sobre tecnologia, aprendi muita coisa sobre gestão, aprendi muita coisa sobre relacionamento com clientes, que é hoje a empresa que eu estou. Prestação de serviço, materiais elétricos, prestação de serviço com mão de obra, instalação de câmeras e monitoramento. Então o que eu tenho hoje? Foi muita bagagem das empresas que eu passei. Então muita coisa que eu não fazia, eu fazia assim, eu não sei fazer, eu não entendo, eu não vou colocar a mão, eu não vou me arriscar nessa área porque eu não entendo. Mas eu aprendi em todas as empresas que eu estava, eu tenho a oportunidade e eu sei o mínimo possível, ou eu não sei, mas eu tenho tempo para saber, para aprender, eu vou. Então hoje eu tenho essa autoridade, eu tenho essa ousadia de ir e enfrentar uma dificuldade, mesmo sem saber. Por quê? De um simples fato de uma conversa, de um diálogo. Então eu pergunto para o cliente, você tem um prazo? Você já tem alguém para te atender e resolver no prazo que você necessita? Eu dou oportunidade para ela escolher outra pessoa. Eu falo, eu vou conseguir fazer, mas eu preciso de um prazo maior e eu vou fazendo ao longo do tempo. Você concorda? Você deixa? Você autoriza? Como eu tenho um relacionamento muito bom com os meus clientes, todos aqueles que eu já fiz serviço e todos aqueles que eu chego para fazer um serviço, eu sou sincero. Então esse é um ponto muito importante também, ser sincero. Olha, eu vou fazer esse serviço, mas eu preciso de um prazo. Muitas vezes você não precisa falar para a pessoa que você não sabe, mas você fala para ela que você precisa do prazo. E aí nesse prazo você vai estudar, você vai se capacitar, você vai se preparar para realizar esse serviço. Então o que eu fiz? Em grandes obras, eu peguei o serviço para eu fazer, para eu realizar, mas eu vi que ao longo do tempo eu sozinho não ia conseguir. Então o que eu fiz? Eu terceirizei as coisas que eu ia fazer, porque eu ia entregar o serviço pronto. Eu prometi para o meu cliente, eu falei assim, eu consigo realizar, eu consigo finalizar. Bom, mas no processo, no meio do caminho, eu não consegui realizar todo ele. Então eu entendi que eu precisava de uma assessoria, de um auxílio, eu precisava de um terceiro me ajudando. Então eu fui solucionando o problema. Então veja, eu estou falando tudo isso para que você não transicione de carreira e sofra no processo. Porque se você for transicionar de carreira e não souber o passo a passo, não souber o mínimo possível, você vai sofrer muito mais do que era para você sofrer. E não é isso que eu desejo para você. Pois eu fiz o errado várias vezes, então eu aprendi, eu falhei, então eu estou aqui para compartilhar. Bom, eu falo muito mais sobre isso de uma forma mais específica, de uma forma que você consegue avaliar melhor no e-book que eu tenho. Um e-book que se chama A Mudança de Rota, a Nova Rota. Então essa nova rota é para te ajudar nesse processo de transição. Além desse vídeo que eu estou fazendo um pouco mais alongado numa única área, que é o meio do caminho, eu vou nesse e-book detalhar o início, o meio e o fim de uma transição. Mas não uma transição em qualquer área, é uma transição na sua vida, que é o mais importante, é a sua vida. Porque seja na empresa, na escola, no trabalho, com os familiares, na igreja, em qualquer lugar que você vai estar, você precisa ser a pessoa que tem essa capacidade de controlar a sua mente, seu coração, de estar ali num momento de pressão, de dificuldade, estar firme em qualquer transição, em qualquer mudança. Porque se surgir um imprevisto diante de você, mesmo na área que você gosta, você pode ser desestabilizado, ficar perdido, preocupado, com medo, ansioso, com raiva e paralisar e não fazer mais aquilo que você foi chamado para fazer. Então nesse e-book que eu coloquei aqui, eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. Se não tiver o link, manda uma mensagem aí e fala assim, eu quero o e-book. Compartilha aí, coloca aí o que você deseja saber mais sobre esse assunto. Então nesse e-book você vai ter o conhecimento,
a mais aprofundada das fases, das 3 fases de uma transição, de uma mudança, de uma nova vida. A rota de uma vida com abundância, com alegria e com prazer, ela é possível, mas existem alguns passos. Bom, existem algumas remissões, você tem que deixar algumas coisas de lado e aceitar outras coisas. E é isso que eu desejo, eu quero que você mude de vida. Porque se você está aqui buscando conhecimento, uma direção, porque você quer mudar, você não está satisfeito. E isso é o começo, uma indignação. Mudança inicia com uma indignação da realidade que você estava. Bom, para você fazer essa mudança, você precisa mudar de mente. E uma palavra muito importante aí que você talvez vai escutar várias vezes comigo, metanoia. Metanoia é mudança de mente. O que é? Não se conformar com as coisas que você está vivendo e mudar a sua mente, renovar a sua mente, ter uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança para você ter uma vida. Então a mudança da sua vida futura inicia agora, quando você muda a sua mente e as suas atitudes. E aí você vai ter uma nova vida no próximo ano, no próximo mês, no próximo dia, de acordo com a mudança que você está realizando nesse dia, porque envolve o seu dia, a sua identidade. Então aceite uma nova vida, aceite um caminho da verdade, aceite o caminho da vida, e nada vai poder parar você, porque você entendeu a sua identidade, você entendeu de onde você vem, você entendeu que se você deseja algo grande, uma vida grande, você tem que ser o melhor em servir. Isso é o que Jesus mostrou numa parábola. Maior é aquele que serve. Então Jesus nos mostra o caminho. Na verdade, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então quando você encontrar Jesus, você consegue encontrar Deus. Você consegue chegar mais próximo de Deus. Então nada pode parar aqueles que amam a Deus, adoram a Deus de todo o coração, em espírito e em verdade. Então eu estou aqui para te chamar, para mudar de vida, para você ter uma vida de paz e alegria. Pois assim como Jesus nos mostrou, o reino dos céus, o reino de Deus, do Deus que todo mundo fala, existe um Deus só. Mas você está encontrando este Deus? Então Jesus é o caminho para Deus. E Ele disse que o reino do Pai, de Deus, é um caminho é um reino de justiça. E lá nesse reino de justiça, quando você busca Ele em primeiro lugar, você vai encontrar paz e alegria. A justiça, Ele que vai conduzir. Você vai ter nesse reino justiça, paz e alegria. É isso que eu desejo para você. Você ter uma vida extraordinária, uma vida de descobertas, de crescimento, de paz, de prosperidade em todas as áreas da sua vida. Não somente como é vendido aí na internet, prosperidade ser só financeira, não. Todas as áreas. Bom, eu desejo que você desfrute desse e-book, desfrute de Cristo, desfrute da mudança, pois a nova rota da sua vida depende da sua atitude, do seu primeiro passo, e você verá grandes coisas acontecer aí, porque grandes coisas estão por vir para aqueles que aceitam essa mudança. Um abraço!